nada ou se você delega muito pouco. E aí, ou pior, se você delarga, você precisa entender o básico primeiro. E aí, pra gente entender o básico primeiro, vamos entender a diferença de delegar versus delargar. Qual é a diferença dessas duas palavrinhas? Apesar delas serem parecidas, né? Muda só esse final, esse meiozinho aqui. Vamos começar com delargar, que aí a gente já vai ter uma noção do que tem que fazer para delegar. Então a primeira coisa é não acompanhar. Não acompanha. Não treina. Não tem padrão. Não é verificado. Isso é delargar. E aí, o delegar, que é o que a gente vai conversar agora, ele começa com um primeiro ponto, que é o seguinte. Vamos lá, o primeiro ponto de delegar, que é pessoa. Para eu delegar bem, para eu fazer algo bem feito, para eu ter certeza que a pessoa ela vai conseguir fazer, eu tenho que escolher a pessoa certa. Nem todo mundo na equipe está pronto para assumir responsabilidade. Por questões de motivação, por questões de capacidade técnica, por questões de capacidade de aprendizado, por diversas questões que nós não sabemos exatamente, ou às vezes você não sabe, o porquê. Às vezes você sabe, às vezes está claro. E é importante que esteja claro, é importante que você conheça quem é que pode e quem não pode, quem é que tem competência, quem é que tem responsabilidade, quem é que tem motivação para fazer determinadas ações, do que quem não tem. Porque se você pega algo para uma pessoa que ela está desmotivada, você entrega para ela não vai resolver, principalmente se for difícil. Se você entregar algo difícil para uma pessoa que está desmotivada, aí já era, aí é um atestado de vai dar errado com certeza. Vai dar errado. Ponto. Então, você precisa saber exatamente como fazer isso. Você tem que saber quem é a pessoa adequada. Você precisa entender se essa pessoa ela tem conhecimento ou se ela não tem conhecimento, se ela pode aprender, se ela está motivada para isso. E aí você vai escolher a pessoa certa. E aí você vai definindo de acordo com aquilo que faz sentido para onde teu negócio vai, para como você quer fazer ele crescer. Você vai organizando isso aqui. Segundo ponto. O como. Aqui eu gosto de uma coisa interessante sobre isso. O delegar, e a diferença do delegar pro delargar é a falta de padrão, né? Então, sabe aquele lugar que você vai, aquela empresa, que, cara, toda vez que você vai a experiência é diferente? Tem hora que parece, sei lá, você vai comer num lugar, parece que o prato que eles servem é mais cheio, tem hora que é mais vazio, tem hora que a qualidade é boa, tem hora que a qualidade é ruim, tem hora que o atendimento é bom, tem hora que o atendimento é ruim, tem hora que é rápido, tem hora que é demorado. Cara, isso deixa qualquer um louco. Se você não fica louco, eu fico maluco com esse tipo de coisa. Caraca, é um negócio pra me tirar do sério essa falta de padronização. Por quê? Porque você está acostumado com uma entrega e daqui a pouco não tem. Isso quebra expectativas. Pro bem ou pro mal. Hoje, eu e Paloma, a gente estava na rua resolvendo uma série de coisas e a gente mora perto de um McDonald's e eu odeio esse McDonald's. E olha que eu gosto de McDonald's, tá? Mas essa unidade específica eu odeio. Eles são muito bons em padrão. O padrão deles é sempre ser ruim. Eu sempre tenho problema no. Cara, assim, sempre não, mas assim, na maioria das vezes eu tenho muitos problemas em relação a esse McDonald's. Eu não sei porquê. É o McDonald's que você perto de casa, como eu vou com frequência, eu já tive tantos problemas que eu assim, eu não sei nem porque que eu vou lá ainda, eu evito.
Mas ela falou, pô, eu queria muito um sorvete. Ela gosta bastante do McFlurry. E aí eu falei, bora passar no Mac e tudo mais. E por incrível que pareça, essa questão do padrão é tão importante, e aí a parte legal de quando você começa a padronizar para melhorar, é que foi a primeira vez que eu tive uma experiência interessante. Primeiro porque eu estava demorando para fazer meu pedido, porque eu não estava conseguindo ler o que... Né, primeiro eu demorei, porque eu estava olhando os cupons para ver se tinha algum desconto no sorvete. E aí não tinha, e aí eu fui, fiz o pedido no Totem e tudo mais, e aí quando ela demorou, quando eu estava fazendo o pedido do Totem, veio uma moça perguntando, você está precisando de ajuda? Eu falei, não, só demorei porque eu estava olhando o cupom. Legal, primeira coisa boa. Ok, continuei lá, montei todo o meu pedido do Totem, coloquei, fui pagar, meu banco não estava lendo o QR Code. Aí tentava abrir, fechei banco, a internet também estava ruim no local lá, eles não tinham uma internet liberada gratuita, e aí não estava conseguindo pagar, expirou, a máquina travou, o totem travou, eu fui pro outro totem. Quando eu fui pro outro totem, a moça veio de novo. Tá tudo bem? Você tá conseguindo aí? Tá tendo alguma dificuldade? Eu falei, eu tô tentando pagar aqui o QR Code, mas não tá lendo o QR Code. Ela, será que é a internet? Você tá com problema na internet? Eu falei, acho que não. Eu tô com internet, mas não custa nada tentar. Então aquele primeiro problema que eu achei que não tinha internet, ela veio e ofereceu. Eu falei, deixa eu colocar a internet aqui pra você. Eu fui lá e me conectou na internet do restaurante. Beleza. Fui lá, não deu de novo. Tentei, acho que era algum problema no banco que eu estava usando. Não funcionou. Voltei pro outro totem porque expirou de novo, esse travou. Aí voltei pro primeiro que já tinha desbloqueado. Quando eu comecei a fazer o pedido, ela falou, olha, você sabia que você pode fazer o pedido pelo aplicativo do McDonald's? E lá você consegue pegar o link, ao invés de você ler o QR Code, você pega o link e você digita, você copia e cola o link. Eu falei, caracas, que excelente. E aí, para melhorar ainda mais, no aplicativo para pedir no PS Retire, que é o nome desse sistema deles, tinha um desconto em que o McFlurry, que é R$15,90, saía 2 por R$19,90. E aí é claro que eu comprei 2 por R$19,90. Então, se eles pegam isso, essa qualidade de atendimento, e eles padronizam para que tenha alguém tendo essa percepção, avaliando, conversando, eles aumentam em muito o nível de satisfação. Se fosse assim sempre, provavelmente eu voltaria. Por exemplo, toda segunda-feira eu faço reunião no McDonald's, junto com o gerente de um dos nossos negócios, né? E aí a gente sempre faz no McDonald's. Então toda segunda-feira eu como pelo menos uma tortinha de banana. É sagrado isso. Mas eu faço no outro McDonald's porque eu não gosto desse. Então ele tá perdendo pelo menos aí toda segunda-feira. R$14, R$13. Ah, é muito? É pouco? Só do Marcos é pouco. Agora, quantos Marcos podem existir? Quantos Marcos existem no teu negócio que deixam de ir no teu negócio por não ter padrão? Então, é essencial que o como, ou seja, o padrão, ele seja claro. A expectativa ela esteja claro. Ela esteja clara. O que expectativa para você e para o colaborador. Exatamente o que você espera no final, qual é a entrega final que você quer, o que ele tem que esperar do final. Então isso tem que estar muito claro para todas as pessoas envolvidas no processo, para que tenha certeza que no final todo mundo que sempre fizer aquilo vai entregar exatamente igual. Que isso não mude de acordo com ciclano ou fulano ou beltrano, que isso fique Joãozinho, Mariazinho, exatamente igual, independente de quem esteja. Então, o objetivo ele tem que estar claro. Então tem que ter clareza. E aí, como é que a gente gosta de fazer isso aqui dentro da Atom Gestão Inteligente? Né? Isso aqui acho que é uma coisa legal. Aqui dentro da Atom a gente tem organizado, modéstia à parte, muito bem isso. Nos nossos negócios, que é o nosso primeiro negócio, né? O negócio da família já há bastante tempo. Vou só abrir aqui que eu vou mostrar a primeira coisa sobre essa padronização que a gente está falando, né? Essa padronização ela é essencial, porque sem ela o cliente ele fica maluco. O cliente ele para de comprar. E ganhar, crescer o negócio não é sobre ganhar sempre, mas é ganhar mais do que você perde. Então como é que a gente gosta de fazer aqui na Atom Gestão Inteligente para a gente ganhar mais do que a gente perde, né? Acho que isso aqui é um case legal de como a gente faz. Então, quase tudo aqui dentro
do que o nosso time tem para fazer, tem que fazer, tem de entregas, tá dentro desse site aqui, que é um grande manual de tudo que tem que fazer. Então, o óbvio, ele é sempre muito dito. Então, por exemplo, assim, aqui a gente tem todos não, mas há muitos dos sistemas que a gente usa. Aqui tem um procedimento de, cara, o que eu faço quando der problema? Aí, ó, sempre que houver um problema em algum sistema, antes de perguntar internamente, entre em contato com o suporte, tendo o que está acontecendo e como resolver. Exceções à regra, caso seja uma emergência ou urgência. Ah, como é que eu faço para acessar o suporte da Alterdata? Tá aqui, ó, todos os suportes. Como é que eu faço para acessar o suporte do G-Click, que é outra ferramenta que a gente utiliza aqui dentro? Tá aqui, ó. E ainda tem um passo a passo de como é que você tem o acesso ao suporte. Como é que é o acesso de DigiSaque? Ou seja, o óbvio, ele é dito, ele tem clareza. Por quê? Porque eu não quero ninguém vindo me perguntar: ah, Marcos, deu problema aqui no sistema tal, como é que eu resolvo? Cara, tá aqui. Tá aqui. Então todo o meu time tem acesso a essas ferramentas. Tem acesso a esse site. Como é que tem que ser o atendimento ao cliente? Tá aqui, ó. Todas as regras. Tá aqui. Se a gente clicar aqui, ó, vai ter aqui, ó, tudo. Ó, se tá atrasado. Ó, se estiver atrasado, o que eles têm que agir? O meu time de atendimento ao cliente, meu time de sucesso ao cliente. Informar o cliente que está verificando a situação, busque a conversa em que o atendimento foi enviado ao ser aberto no Slack, marque a gerência e a pessoa responsável, avise que o cliente está questionando e que precisa dar um parecer do porquê está atrasado e qual o novo prazo ao cliente. Peça para que coloquem esse parecer no G-Click, te avisem para que você possa informar o cliente. Está aqui. Ou seja, tem alguma coisa atrasada aqui que a gente faz. Tem alguma coisa fora da meta? Como é que a gente faz? Tá dentro do prazo, tá dentro da meta? Pronto. Então, para cada ponto, nós temos exatamente o como tem que ser feito. Então, todo o meu time sabe o como a gente faz. Como é que é feito. E aí, dentro disso, dentro do como, a gente tem o quando. Quando é que tem que ser feito? Quando é que tem que ser entregue? Quando é que finaliza? Quando? A pessoa tem que saber, beleza, quando ela começa e quando ela tem que terminar. Então, tudo aqui dentro da autogestão, principalmente na autogestão inteligente, né? Que é o nosso negócio de contabilidade, que é onde assim, a gente testou tudo isso que eu ensino aqui dentro. Nós temos 3 datas. E é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Existem 3 datas dentro de tudo que é feito dentro da autogestão inteligente. Existe uma data de ação, que é quando começa. Então a gente tem aqui, vamos pegar aqui preto. Começa. Nós temos a meta e nós temos o prazo ou vencimento. Então, meu time sabe exatamente quando tem que começar algo, qual é a data que ele tem que iniciar aquela situação, quando ele tem que entregar, que seria a meta, que é o ideal. Então, o nosso ideal é entregar na meta. E quando que o prazo está vencido, ou seja, quando é que vence, acabou ali, foi o que a gente deu de data para o cliente. Então, o que a gente passa de data para o cliente é sempre o prazo ou vencimento. Por que vencimento, Marcos? Que coisas que são rotineiras. Tem coisas que a gente tem uma data de vencimento que tem que entregar. Então tem que ser feito até aquele dia. Então, por exemplo, toda segunda-feira tem que se enviar para todos para 2 grupos que são comunidades que a gente tem no WhatsApp, onde a gente posta conteúdos, e-books, posta sobre as aulas, tem uma série de coisas que eles têm acesso. Então toda segunda-feira tem um conteúdo que é postado lá. Esse é o prazo. Esse é um caso em que o prazo ele é o mesmo da meta e o mesmo dia que começa, porque é tudo feito no mesmo dia. Mas a gente já tem outras coisas que começa dia 1º e finaliza dia 20 como prazo. Mas a nossa meta é dia 10. Já existem outras coisas que são inicia dia 1º, a meta é dia 3, o terceiro dia útil, e o prazo é o 5º dia útil. Então, para cada coisa aqui a gente sempre tem esse padrão. Então esse padrão é justamente para ajudar
a pessoa que está fazendo a saber exatamente qual é a nossa expectativa em relação ao que ela está fazendo. Aquilo ali é a nossa expectativa clara. Assim, cara, você precisa entregar assim, dessa forma. E aí, como é que a gente faz isso? Aqui no Endrato a gente usa uma ferramenta, né? A gente gosta muito de tecnologia. Esse aqui é um atendimento interno de melhorias que a gente precisa fazer. E aí aqui, como você pode ver, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos quem é o responsável. Então eu sei exatamente quem foi que criou, quem foi que solicitou isso aqui, quem é o responsável e o autorizador aqui, em geral, a gente tem isso aqui também. Ele é o gestor daquela pessoa, ele é o líder imediato daquela pessoa. E aí o autorizador ele tem relacionado à ferramenta que a gente usa, que é poder alterar datas, poder mudar, cancelar, fazer qualquer tipo de alteração que a pessoa não consegue fazer. Mas o que eu quero mostrar aqui? Tudo que a gente falou. Então a gente falou sobre pessoa, quem? Tá aqui, ó. Quem é o responsável é o Marcos. Sou eu. Quem é o cliente? Para quem que é isso, né? Então tem aqui quem é o nosso cliente. Isso aqui é uma das nossas empresas, então isso aqui é interno. Quando é que tem que começar? Qual é a meta e qual é o prazo? Então aqui, ó, eu mexi nisso aqui hoje. A meta é dia 31 de outubro, mas meu prazo é dia 31 de dezembro. Então aqui eu sei o que precisa ser feito, aqui a gente tem um checklist de tudo que precisa ser feito. Esse aqui é um caso que a gente não tem muita coisa, mas vamos criar uma aqui pra gente ver, ó. Então, por exemplo, a Atom, né, que é o nosso exemplo aqui, ela é uma empresa de contabilidade, né, na verdade de área fiscal e área trabalhista. E aí vamos supor que a gente fosse fazer uma admissão de um novo colaborador. Vamos pegar aqui a própria Atom para fazer um teste. Então eu vou me colocar como responsável. Então aqui ó, a gente já tem padronizado qual é a data de ação, qual é a meta e qual é o prazo. Então não é a pessoa que define. Para cada atividade, a gente tem aqui quais são essas datas. E aí aqui dentro, nós temos exatamente o que precisa ser feito. Então aqui a gente tem um checklist, ó. Verificar regras da convenção coletiva, cadastro no sistema do departamento pessoal, anexar o contrato de experiência, anexar a ficha de registro, anexar a folha de ponto. Tem que ter uma revisão. Se não tiver revisão, ela não consegue enviar para os clientes, a pessoa que estiver fazendo. Fora isso, a gente tem algumas outras coisas que precisam acontecer, sempre tendo a data, quem é o responsável. Então, tudo que a gente faz aqui tem o como, quem e quando. Sempre. Então, essa é a forma que você precisa fazer para delegar de forma coesa, clara e que vai funcionar. E aí, por último, e não menos importante, talvez a parte mais importante, é o acompanhamento. Acompanhamento e treinamento. Por que, Marcos, que o mais importante talvez seja o acompanhamento e treinamento? Eu aprendi isso de forma bem dura. O que aconteceu? Cara, eu assumi uma empresa há cerca de 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Extremamente sem processos, com vários problemas. Meus pais que fundaram a empresa, eles estavam fora da empresa. A empresa não estava num momento financeiro bom. Ela tinha um grande problema de fluxo de caixa, ela tinha um grande problema de processo, ela tinha um grande problema de reclamações. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar todos os processos. E aí eu comecei a organizar todos os processos, ferramenta, processo. E eu esqueci do ponto mais importante. O ponto mais importante disso aqui é o primeiro que a gente falou, são as pessoas. Não existe processo sem pessoas. E eu esqueci disso, eu esqueci que não eram máquinas, eu esqueci que, cara, não existe nada mais importante do que as pessoas. Elas são o ponto essencial. São elas que vão fazer dar certo ou dar errado. Claro que você que escolhe quem são essas pessoas. Então, é você que escolhe se você quer pessoas boas ou se você quer pessoas ruins. Ou se vai manter pessoas ruins na tua equipe, é você. Agora, uma coisa vai acontecer quando você tiver processos. Se você não acompanhar e você tolerar que as pessoas atrasem, elas vão atrasar. Se você tolerar que as pessoas não façam, elas não vão fazer. Se você tolerar que elas não registrem, elas não vão registrar. Se você tolerar que elas... Tudo aqui é registrado.
Tudo. Então, as mensagens que são enviadas para clientes. Por quê? Porque a gente começou a não tolerar que as pessoas deixem de fazer isso. A gente não deixou a tolerar que elas atrasem. Quando a gente passou a não tolerar isso mais, começou a melhorar. E aí o que começa a acontecer? Que aí aqui é o ponto mais importante sobre as pessoas. Quando você começa a acompanhar e não tolerar, então, não tolerar, você fala, cara, não pode atrasar. Duas coisas vão acontecer. Uma, ou as pessoas elas mudam, ou você muda as pessoas. Tem que ter mudança. Ou você vai mudar porque elas vão querer mudar e elas vão mudar, ou você vai mudar porque você vai tirar aquela pessoa e vai botar uma pessoa que faça. Segundo, quando você acompanha, você encontra erros. Então você consegue fazer conferências, dependendo do que você faz. Pode ser importante. E o treinamento que você vai descobrir às vezes que quando acontece um problema, esse problema pode ser de dois âmbitos. Um, então vamos só fazer um parênteses aqui. Problemas. Problemas. Quando tiver um problema na tua empresa e você delegou, você tem processo, você vai ter duas coisas aqui que vão acontecer. Uma é pelo erro do processo, ou seja, a pessoa seguiu o processo e ele deu errado. Dois, é por um erro de pessoa. Ou seja, a pessoa ela não seguiu o processo e por isso deu errado. Quando for um erro de processo, é corrigir o processo. Quando for um erro de pessoas, duas coisas podem acontecer. Uma, ela não teve treinamento adequado, ou ela decidiu não seguir. Então, se ela não teve o treinamento adequado, você precisa treiná-la. E aí, volto onde a gente está falando. Que aqui é desenvolver as pessoas. Você vai desenvolver essa pessoa. Você precisa desenvolver essa pessoa. Porque é através do treinamento que você vai garantir que ela saiba exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer. E aí, quando tem um problema, você vai analisar, opa, é um problema de quê? De onde? Onde é que está esse problema? Então, agora você sabe exatamente o que delegar, como delegar. E aí a verdade é, desafios vão acontecer.